E aí, galerinha da Erem Protásio Soares, tudo bem com vocês? Tava com saudade, né? Bem, pessoal, eu sou o professor Francisco Alves, de Educação Física, e essa videoaula em forma de slides é especialmente para os primeiros anos A e B. Bom, meus queridos, nós vimos em aulas passadas, né, só para recapitular aqui um pouquinho, o que é ginástica, né? Qual o conceito da ginástica? Vimos lá que, segundo Pérez Gallardo, numa publicação de 2002, ele retrata a ginástica como qualquer ação repetitiva, onde o objetivo dessa ação seja melhorar a nossa aptidão física ou a execução de uma habilidade, ok? E vimos também, né, o que é aptidão física. Vimos que a aptidão física nada mais é do que a capacidade de realizar as atividades do nosso dia a dia com o menor esforço possível e com mais segurança, ok? Nós vimos também sobre a história da ginástica, né? Onde começa a ginástica até a ginástica nos dias atuais, que seria a idade contemporânea. Nós vimos que a ginástica vem lá da pré-história, a ginástica se afirma na antiguidade, ela se estaciona na Idade Média, ela se fundamenta na Idade Moderna e ela se sistematiza, né? Ela se organiza no começo da Idade Contemporânea, ok? E agora, na videoaula de hoje, nós vamos falar justamente sobre essa idade moderna, que é onde surgem as escolas europeias de ginástica, mais precisamente as escolas alemã, francesa e sueca. Nós vamos começar aqui falando sobre essas escolas europeias de ginástica com a escola alemã de ginástica, ok? O surgimento da escola alemã. O surgimento da escola alemã se data do ano de 1800, no início do século XIX, ok? A escola alemã de ginástica, ela tinha um objetivo, e esse objetivo era fortalecer os homens e as mulheres através do exercício físico, e a finalidade desse exercício físico era de defesa da pátria, ok? Criando assim nos alemães um forte espírito nacionalista. A Alemanha era fortemente, muito marcada mesmo, pela influência das ciências dominantes da época. As ciências que dominavam a época eram a biologia, a filosofia e a anatomia. A escola alemã também tinha uma preocupação. Já que o objetivo da escola alemã era de defesa da pátria, eles se preocupavam muito com a saúde física e a força moral. A escola de ginástica alemã ela teve três personagens muito marcantes. Um deles é o Gutsmuts, que a gente vai ver a partir de agora, de 1759 a 1839. Gutsmuts é um dos fundadores da ginástica alemã. Ele é considerado o pai da ginástica pedagógica. Por quê? Porque ele via a ginástica como um todo. Ele não chegava e dizia, não, hoje a gente vai trabalhar apenas a parte física. Não, hoje a gente vai trabalhar apenas a parte cognitiva, a parte psicológica. Não, ele via a ginástica como um todo. Fundamentação da ginástica. Bem, pessoal, a ginástica ela era fundamentada sobre bases fisiológicas, ou seja, do estudo do corpo, e na parte prática, a ginástica era calculada segundo a constituição de cada indivíduo, ou seja, segundo a qualidade física de cada indivíduo. Aplicação. Pessoal, a ginástica era aplicada todos os dias, para todos, tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças. E um dos objetivos de Gutsmuts também era criar, gerar homens fortes para defender a pátria. Bom, pessoal, outro representante da escola alemã de ginástica é o Frederic Jan, de 1778 a 1825. Um dos objetivos do Frederic Jan era reforçar, além da saúde e da moral, o caráter militar da ginástica. A ginástica como base de caráter militar. E outra era a formação do homem total. O segundo tópico, que é a criação, já se responde no terceiro. A criação do Frederic Jan era ser um dos fundadores da ginástica com aparelhos. Ele criou aparelhos chamados de obstáculos artificiais, que mais tarde seriam denominados de aparelhos de ginástica, que é o que a gente conhece hoje. Esses aparelhos são as barras, a barra fixa, o cavalo e as paralelas, aparelhos exclusivamente masculinos.
E mais um dos representantes da escola alemã de ginástica era o Adolf Spies, de 1810 a 1858. Adolf Spies foi o criador do método de ginástica na escola, mas não foi só ginástica na escola, foi ginástica na escola para ambos os sexos. O que é que esse cara fez? Ele propôs que um período do dia fosse dedicado ao exercício físico. Um dos objetivos de Adolf Spies era se preocupar em renovar o método de Gutsmuth para aplicá-lo no ambiente da escola, que a gente já viu lá no começo. O método de Gutsmuth, que era considerado o pai da ginástica pedagógica, era transformar aquele método para ser aplicado nas escolas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a escola sueca de ginástica. Sistematização. A sistematização, ou seja, a organização da ginástica na Suécia, ela ocorre no início do século XIX. Objetivos. Um dos objetivos da escola sueca de ginástica era extirpar, ou seja, era eliminar, era excluir os vícios da sociedade. Entre esses vícios, o alcoolismo. Outro dos objetivos era se colocar como instrumento capaz de criar indivíduos fortes, saudáveis e livres de vícios. A escola sueca de ginástica ela também tinha uma preocupação. Eles se preocupavam com a saúde física e moral, já que esses indivíduos era necessário a pátria e a produção, a produzir pela pátria. E enfim, a escola francesa de ginástica. A escola francesa de ginástica ela era caracterizada pelos ideais clássicos de uma educação liberal, que tinha a ginástica como instrumento de formação de homens completos e universais. A escola francesa de ginástica ela surgiu baseada na ciência e voltada à vida civil, mas ela também tinha um forte espírito militar, um espírito militar bem marcante. Principais exercícios. Os principais exercícios da escola francesa de ginástica eram os exercícios de marcha, a corrida, o salto, os lançamentos, as lutas, esgrima, utilização de pesos, ginástica de aparelho, o remo, o ciclismo, natação e salvamento e também os esportes coletivos.